Naquela tarde de verão em Lisboa, o sol batia forte na mesa da esplanada, mas eu sentia um frio glacial na alma. Aquele almoço de família, supostamente um reencontro feliz, transformou-se no palco da minha humilhação. Tinha 20 e poucos anos, acabara de chegar do Porto com a esperança de um novo começo. Mas a vida em Lisboa parecia conspirar contra mim. Lembro-me perfeitamente das palavras da minha tia Fátima, enquanto ela ajustava os óculos na ponta do nariz, o olhar condescendente varrendo a minha roupa simples. "Ah, Ricardo!" disse ela, a voz carregada de um falso pesar que me feria mais do que qualquer grito. "Ainda te lembras de onde vieste, não é? Não tens vergonha de vir para um almoço de família assim, com essas roupas? Parece que vieste da obra." O riso abafado dos meus primos, o olhar distante do meu tio Manuel, que sempre me prometera ajuda, e o silêncio da minha própria mãe, que parecia encolher-se na cadeira, foram facadas no peito. Naquele instante, senti o sangue ferver. Eu era o pobre da família, o que não tinha nada, o que não dava orgulho. Aquele apelido, o pobre do Ricardo, grudou em mim como uma sombra. Eles não sabiam, não podiam saber, que cada riso, cada olhar de desprezo, cada palavra venenosa estava a plantar uma semente. Uma semente de ressentimento, sim, mas também de uma determinação feroz. Prometi a mim mesmo, ali, no meio daquele burburinho de talheres e conversas vazias, que um dia eles se arrependeriam. Que um dia Ricardo Silva não seria mais o POI. Os anos seguintes foram uma batalha constante. Trabalhei dia e noite, a dormir poucas horas, a comer mal, a poupar cada cêntimo. Via os meus primos a exibir carros novos, a viajar para as Maldivas, a comprar apartamentos na linha de Cascais. Eles não faziam ideia do inferno que eu estava a atravessar, do sacrifício que estava a fazer. Cada vez que ouvia falar das suas vidas luxuosas, a imagem do almoço na esplanada, as palavras da tia Fátima voltavam para me atormentar. A obsessão por provar o meu valor, por mostrar a eles o quão errados estavam, tornou-se o meu combustível. Houve momentos em que pensei em desistir. A solidão, o cansaço extremo, a falta de reconhecimento. Lembro-me de uma noite chuvosa, em que o meu carro avariou na A5 e eu não tinha dinheiro para o reboque. Sentei-me no passeio, encharcado a ver os carros de luxo a passar e senti-me um completo falhado. Mas então, a voz da tia Fátima ecoou na minha mente. "Parece que vieste da obra." E aquela raiva, aquela vergonha reacendeu a chama. Não ia desistir. Não podia desistir. 20 anos depois, o convite para o almoço de Natal da família chegou. O mesmo local, o mesmo restaurante chique de Lisboa. Senti um arrepio. A vingança, afinal, é um prato que se come frio. E o meu estava à temperatura perfeita. A minha tia Fátima, agora com os cabelos brancos, mas o mesmo olhar altivo, estava lá. Os meus primos, um pouco mais envelhecidos, mas com a mesma arrogância disfarçada. E eu, Ricardo, cheguei, mas não cheguei de táxi nem de carro alugado. O que aconteceu a seguir mudou para sempre a dinâmica daquela família e a percepção que eles tinham do pobre Ricardo. O som que se ouviu vindo do céu fez com que todos se calassem e olhassem para fora. O que eles viram e a forma como reagiram foi o momento de justiça que esperei durante 2 décadas. E acredite, foi um espetáculo inesquecível. O cheiro a bacalhau cozido e a rabanadas enchia a casa da minha tia-avó, uma mistura reconfortante que em qualquer outro ano me teria feito sentir em casa. Mas este Natal era diferente. A cada riso, forçado, a cada olhar furtivo na minha direção, sentia o ar adensar-se com uma tensão invisível, quase palpável. Eu, Mariana, sempre fui a ovelha negra da família, né? Artista sonhadora num clã de médicos e advogados. A minha paixão pela pintura era vista como um capricho, uma fase, nunca uma vocação.
A mesa, farta como sempre, parecia um palco onde cada membro da família desempenhava o seu papel de sucesso. O meu primo João, com o seu novo carro de luxo estacionado à porta, falava alto sobre os seus investimentos imobiliários. A minha prima Sofia, exibindo um anel de noivado que parecia uma pequena fortuna, discorria sobre a sua recente promoção no banco. Eu, Mariana, sentada no canto com o meu vestido simples e as mãos manchadas de tinta, sentia-me um intruso. A conversa, inevitavelmente, virou-se para mim. Então, Mariana, e a tua arte? Já vendeste alguma coisa que pague as contas? Perguntou a tia Emília, com um sorriso que não chegava aos olhos. O seu tom, sempre carregado de uma condescendência disfarçada de preocupação, era como uma agulha a picar a ferida. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo tilintar dos talheres. Senti o meu rosto corar, as minhas mãos a apertarem-se sob a mesa. Ainda não é o suficiente para viver disso, tia, respondi, a voz mais firme do que esperava. Mas estou a trabalhar nisso. O meu tio Carlos, um médico reputado, interveio. Trabalhar nisso, de Mariana, é muito bonito, mas a vida real não espera pelos sonhos. Tens de ser prática. Quando é que vais arranjar um emprego a sério? Algo que te dê estabilidade, sabes? Como a Sofia. A cada palavra, sentia o ressentimento a crescer dentro de mim. Uma brasa que antes era pequena e agora ameaçava consumir-me. Não era a primeira vez que me humilhavam, que me faziam sentir uma fracassada. Desde que me recusei a seguir o caminho seguro que eles traçaram para mim, tornei-me o alvo preferencial das suas críticas. A minha arte, a minha paixão, era constantemente desvalorizada, reduzida a um passatempo infantil. A humilhação atingiu o seu auge quando a minha prima Ana, que sempre tive como uma confidente, lançou a estocada final. Sabes, Mariana, é uma pena. Com o teu talento, podias ter sido alguém, mas preferiste ser a artista pobre. É uma pena mesmo. As suas palavras, ditas com uma falsa compaixão, perfuraram-me o peito. A Ana sabia o quanto eu lutava, o quanto me dedicava à minha arte. A sua traição doeu mais do que qualquer outra crítica. Levantei-me da mesa, a cadeira a raspar no chão com um ruído estridente. Eu não sou pobre, disse, a voz embargada pela raiva e pela dor. Eu sou uma artista. E um dia, vocês vão ver. Saí da sala, deixando para trás o cheiro a bacalhau e a rabanadas, e o eco dos risos abafados. Corri para o meu quarto, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. A cada passo e a cada respiração, sentia o peso das suas palavras. Pobre, fracassada, capricho. A minha mente fervilhava com a injustiça, com a dor da desvalorização. Olhei para a tela em branco no meu cavalete, a tinta ainda fresca nas minhas mãos. Aquele era o meu refúgio, o meu santuário. Mas naquele momento parecia inútil. A raiva transformou-se em determinação. Eu não seria a Mariana que eles queriam que eu fosse. Não seria fracassada. Eu provaria o meu valor, não para eles, mas para mim mesma. Aquele Natal, com as suas humilhações e a sua falsa benevolência, acendeu uma chama dentro de mim. Uma chama de ressentimento, sim, mas também de uma vontade inabalável de vencer. A partir daquele momento, a minha arte deixou de ser apenas uma paixão, tornou-se a minha arma, o meu caminho para a redenção. E eu, Mariana, não descansaria até que eles vissem. Aquele Natal foi o meu ponto de viragem. As palavras da tia Emília e do tio Carlos, a humilhação que senti à mesa, tudo isso solidificou a minha decisão. Eu não seria mais a Mariana sonhadora e ingênua, facilmente descartável. Transformaria a minha paixão numa força, uma arma, tal como eles transformaram os seus negócios e carreiras em escudos de superioridade. O ressentimento, antes uma brasa, agora era uma fogueira ardente dentro de mim,
alimentando uma obsessão silenciosa. Nos meses seguintes, mergulhei na minha arte como nunca antes. As minhas mãos, antes apenas manchadas de tinta, agora trabalhavam incansavelmente, quase como se fossem uma extensão da minha vontade. Troquei o meu pequeno apartamento na Mouraria por um estúdio mais espaçoso na Baixa. Um investimento arriscado, mas necessário. Cada pincelada era uma resposta àqueles olhares condescendentes. Cada cor escolhida era um grito silencioso de desafio. Deixei de pintar apenas por inspiração. Pintei com um propósito, com uma fúria contida que se manifestava em cada traço. A minha rotina tornou-se espartana. Acordava antes do sol nascer, pintava até os dedos doerem e depois estudava, incansavelmente. Não apenas sobre arte, mas sobre negócios, marketing, finanças. Se eles valorizavam o dinheiro e o poder, eu aprenderia a falar a sua língua. Lembro-me de noites em que adormecia sobre livros de economia, com o cheiro a terebintina ainda nas narinas. A Mariana que eles conheciam estava a ser forjada de novo, peça por peça, numa versão mais dura e determinada. O primeiro grande desafio veio com a Galeria Arte Viva, uma das mais prestigiadas de Lisboa. Consegui uma reunião, não sem muita insistência. O curador, um homem austero chamado Dr. Almeida, analisou os meus quadros com um olhar crítico que me fez suar frio. As minhas mãos tremiam, mas o meu olhar manteve-se firme. Eu sabia que aquela era a minha chance, a minha porta de entrada para o mundo deles. Interessante, Mariana, disse ele após longos minutos de silêncio, o seu tom indecifrável. Há uma intensidade aqui que não vejo há muito tempo, mas é cru, falta polimento, uma certa sofisticação para o nosso público. O meu coração afundou, mas não desisti. Dê-me uma chance, Dr. Almeida. Posso provar que sou capaz de ir além do cru. Tenho uma visão, uma história para contar. Ele ponderou e então, para minha surpresa, ofereceu-me uma oportunidade. Uma exposição individual, mas em uma sala menor, com a condição de que eu criasse uma série de obras que se alinhassem com o tema da galeria. A alma urbana. Era uma aposta, mas eu estava disposta a arriscar tudo. Os meses seguintes foram um turbilhão. Trabalhei dia e noite, cada quadro uma batalha, cada detalhe uma vitória. A minha mente estava focada, a obsessão pela redenção guiando cada pincelada. Eu não queria apenas vender arte. Queria que a minha arte gritasse a minha presença, que fosse inegável. A noite da inauguração chegou, e com ela, um nervosismo que nunca havia sentido. O meu estúdio, antes um refúgio, agora parecia pequeno demais para a ansiedade que me consumia. Eu, Mariana, estava prestes a expor não apenas os meus quadros, mas a minha alma, a minha vingança silenciosa. A galeria encheu-se rapidamente. Vi rostos conhecidos, alguns curiosos, outros céticos. E então, os vi. A tia Emília, o tio Carlos, o primo João e a prima Sofia. Estavam lá, com seus sorrisos forçados e os seus olhares inquisidores, como abutres à espera de um fracasso. A presença deles, como uma punhalada fria, reacendeu a fogueira do ressentimento. Eles não tinham vindo para me apoiar, mas para testemunhar a minha suposta queda. Senti um arrepio na espinha, mas em vez de recuar, ergui a cabeça. Aquele era o meu palco, a minha arena. E eu, Mariana, não seria mais a ovelha negra. Eu seria a leoa. O Dr. Almeida fez um breve discurso, elogiando a ousadia e a paixão das minhas obras. Mas a verdadeira prova veio dos murmúrios, dos olhares que os visitantes trocavam enquanto observavam os meus quadros. Um dos meus quadros, uma tela grande e vibrante intitulada Metamorfose Urbana, atraiu a atenção de um colecionador de arte muito influente, conhecido pela sua descrição e pelo seu olhar apurado. Ele ficou parado em frente à obra por um longo tempo, a sua expressão ilegível. A tia Emília e o tio Carlos cochichavam,
claramente incomodados com a atenção que eu estava a receber. Aquele momento, com eles ali, a testemunhar a possibilidade do meu sucesso, era a primeira dose da minha vingança. Finalmente, o colecionador virou-se para o Dr. Almeida e disse algo em voz baixa, apontando para o meu quadro. O Dr. Almeida acenou com a cabeça, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Eu prendi a respiração. Aquele seria o meu primeiro grande teste. O primeiro passo para a redenção que tanto ansiava. A minha vida e a percepção que a minha família tinha de mim estava prestes a mudar drasticamente. Aquele aceno de cabeça do Dr. Almeida e o sorriso discreto selaram o meu destino. Embora eu ainda não soubesse a extensão total da mudança que estava por vir. O colecionador, um homem de poucas palavras, mas de olhos incrivelmente perspicazes, não só comprou o meu quadro, como manifestou interesse em toda a minha série. As palavras dele ecoavam na minha mente. Há uma verdade crua na sua arte, Mariana. Uma emoção que poucos conseguem capturar. Pela primeira vez, alguém via além da superficialidade, além da artista pobre, que a minha família insistia em pintar. A notícia espalhou-se como fogo, mas não da forma que eu esperava. A minha família, em vez de celebrar, reagiu com uma mistura de ceticismo e inveja. A tia Emília, com a sua voz melíflua, comentou: "Um quadro vendido? Que bom, Mariana! Mas um andorinha só não faz a primavera, não é?" O tom dela, carregado de um veneno disfarçado de doçura, era uma bofetada. O primo João, sempre o pragmático, sugeriu que eu aproveitasse a sorte e investisse o dinheiro num curso a sério, algo que me desse uma base sólida. A cada palavra, o ressentimento que eu sentia solidificava-se em algo mais duro, mais frio, uma determinação inabalável. Eu ignorei os comentários, focando-me no meu trabalho. Mergulhei no meu estúdio, transformando a raiva e a frustração em pinceladas, em cores vibrantes que contavam a minha história. O Dr. Almeida tornou-se mais do que um mentor. Ele era um confidente, um apoio incondicional. Ele viu a dor por trás dos meus olhos, a sede de reconhecimento que me impulsionava. Foi ele quem me apresentou a galerias, a outros colecionadores e quem subtilmente me preparou para o que viria a seguir. Meses depois, a minha primeira exposição individual foi um sucesso estrondoso. As minhas obras, que antes eram vistas como um capricho, agora eram elogiadas pela crítica e disputadas por colecionadores. O nome Mariana começou a ser sussurrado nos círculos de arte, associado a talento e originalidade. A minha família, claro, fez questão de comparecer à inauguração. A tia Emília, com um sorriso forçado, elogiou a evolução da minha arte, como se eu precisasse da aprovação dela para validar o meu sucesso. O primo João, visivelmente incomodado com essa atenção que eu recebia, tentou desviar a conversa para os seus investimentos. Aquele dia marcou um ponto de viragem. Eu não era mais a Mariana pobre, a artista sonhadora que precisava de ajuda. Eu era a Mariana, a artista, e o meu trabalho falava por si. No entanto, a semente da vingança plantada naquele Natal humilhante continuava a germinar. O sucesso por si só não era suficiente. Eu queria que eles sentissem o peso das suas palavras, a humilhação que me impuseram. A obsessão por esse momento de justiça começou a consumir-me. Eu planeava cada passo, cada movimento com uma precisão quase cirúrgica. A minha mente fervilhava com ideias, cenários, formas de lhes mostrar o quão errados estavam. A minha ascensão foi meteórica. Cada nova exposição, cada nova venda, era um prego no caixão das suas suposições. As minhas obras passaram a ser leiloadas por valores que fariam a minha família engasgar-se com o bacalhau. O meu nome era sinônimo de sucesso, de irreverência, de uma voz artística que não podia ser silenciada. Eu via a inveja nos olhos deles, a forma como tentavam, sem sucesso, diminuir as minhas conquistas.
A cada tentativa, a minha determinação crescia. Eu estava a construir um império, tijolo por tijolo, pincelada por pincelada. E o alicerce era a dor que eles me causaram. A oportunidade perfeita surgiu com o anúncio do leilão de arte beneficente da minha família. Eles organizavam este evento anualmente, e era sempre um desfile de ostentação, com os meus tios a vangloriarem-se das suas doações e das suas conexões. Desta vez, eu seria a atração principal, não como a artista que doa um quadro para caridade, mas como a artista cuja presença era o evento em si. Eu iria a confrontá-los no seu próprio palco, sob os seus próprios holofotes, e a revelação que eu tinha planeada seria o golpe final. Aquele helicóptero, que ainda não era uma realidade, tornava-se um símbolo da minha ascensão, da minha liberdade e da queda iminente deles. Os meses que se seguiram foram uma corrida contra o tempo, uma prova de fogo que me empurrou para limites que eu nem sabia que existiam. A ideia do helicóptero, inicialmente um delírio, solidificou-se em cada célula do meu corpo. Não era apenas um meio de transporte, era a minha declaração, o meu grito de vitória silencioso. Eu, Mariana, que eles chamavam de pobre e sonhadora, estava a construir o meu próprio império, tijolo a tijolo, pincelada lá, pincelada. Cada quadro que eu pintava, cada exposição que eu organizava, era um passo em direção àquele dia. As noites em claro, as mãos dormentes, a exaustão que pesava nos meus ombros, tudo valia a pena. Lembrei-me das palavras do meu tio Carlos sobre a vida real não esperar pelos sonhos. Pois bem, a minha vida real estava a ser esculpida pelos meus sonhos, e eles não estavam à espera de ninguém. A humilhação que senti na mesa de Natal, a condescendência da tia Emília, o desprezo velado do João e da Sofia, tudo isso alimentava a chama dentro de mim. A minha arte começou a ganhar reconhecimento, não apenas em Portugal, mas além fronteiras. As galerias que antes me ignoravam, agora suplicavam pelas minhas obras. O meu nome, Mariana, que antes era sinônimo de ovelha negra, começava a ser sussurrado com admiração. Mas eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O meu plano era meticuloso, cada detalhe orquestrado para ter o máximo impacto. Eu não queria apenas provar o meu valor, eu queria que eles sentissem na pele o peso das suas palavras. O convite para o evento anual da família, o jantar de gala de fim de ano, chegou como sempre. Um papel timbrado, formal, quase frio. Aquele era o palco perfeito, o cenário ideal para a minha grande revelação. Eu, Mariana, não seria mais a convidada invisível, a parente pobre. Eu seria a atração principal, a estrela da noite. A imagem do helicóptero a aterrar na propriedade da família, em frente aos seus olhos arregalados, preenchia os meus pensamentos. Eu não queria apenas aparecer. Eu queria fazer uma entrada que ficasse gravada nas suas memórias para sempre. Aquele helicóptero, que antes era apenas uma fantasia, agora estava reservado, o piloto a postos. A data aproximava-se, e a ansiedade crescia dentro de mim, misturada com uma antecipação quase febril. Eu imaginei os seus rostos, as suas expressões de choque e descrença. Aquele seria o momento em que a máscara cairia, em que a verdade nua e crua se revelaria. Lembrei-me das inúmeras vezes em que me senti pequena, insignificante, à sombra dos seus sucessos. As piadas sobre o meu hobby, os conselhos não solicitados para arrumar um emprego a sério. Cada humilhação, cada riso zombeteiro seria devolvido em dobro. Aquele jantar não seria apenas uma reunião familiar, seria o meu tribunal e eu seria a juíza, o júri e a executora da sentença. A minha vingança não seria violenta, mas seria devastadora. Seria uma vingança de sucesso, de triunfo, de uma Mariana que eles nunca imaginaram que pudesse existir. A minha equipe de advogados e gestores de arte já tinha tudo preparado. Contratos milionários, exposições agendadas em capitais europeias, parcerias com galerias de renome.
A minha fortuna não era apenas um número. Era a materialização de cada gota de suor, de cada lágrima, de cada momento de dúvida superado. Eu não era mais a Mariana que se encolhia nos cantos. Eu era a Mariana que controlava o seu próprio destino. Há poucas semanas do jantar, recebi uma chamada da tia Emília. A voz dela, sempre tão cheia de um falso carinho, parecia um pouco mais nervosa. Ela perguntou sobre a minha arte, sobre os meus planos, tentando sondar, sem sucesso. Eu mantive as minhas cartas perto do peito, respondendo com evasivas, divertindo-me com a sua curiosidade. Ela não fazia ideia do que estava para acontecer. A minha ascensão era a queda iminente deles, e eu estava a desfrutar cada segundo da antecipação. O vestido que eu escolhi para o jantar era de um vermelho vibrante, uma cor que eu raramente usava, mas que simbolizava a minha força, a minha paixão, a minha ira contida. Era um vestido que exigia atenção, que não permitia que eu me escondesse. As joias eram discretas, mas de valor inestimável, um contraste com a simplicidade que eles sempre associaram a mim. Eu não queria ostentar, mas queria que a minha presença fosse inegável. A noite do jantar chegou. O tempo estava perfeito. Uma brisa suave, o céu estrelado. O helicóptero estava a caminho. Eu, Mariana, estava pronta. A adrenalina corria nas minhas veias, um misto de nervosismo e excitação. O meu coração batia forte, um tambor de guerra a anunciar a minha chegada. Este não era apenas um evento, era um ponto de viragem, o culminar de anos de luta, de dor e de superação. Eu estava prestes a reescrever a minha história, e eles seriam as testemunhas. A brisa da noite, antes morna, tornou-se gélida, cortando o burburinho da família. O som das pás do helicóptero, que antes era um zumbido distante, agora dominava o ar, crescendo em intensidade a cada segundo. Senti os olhares de todos fixos em mim, uma mistura de curiosidade, confusão e, em alguns, um vislumbre de medo. A tia Emília, com a sua expressão de desdém, parecia petrificada, os lábios entreabertos. O tio Carlos, sempre tão seguro de si, franziu a testa tentando decifrar o inexplicável. Eu, Mariana, mantive a calma, um sorriso quase imperceptível nos meus lábios. O helicóptero aterrou com uma precisão impressionante no relvado, impecavelmente cuidado da tia-avó, levantando uma nuvem de poeira e folhas secas. As luzes ofuscantes do aparelho varreram os rostos atônitos da minha família, revelando cada ruga de espanto, cada pálpebra a piscar. O barulho ensurdecedor das pás em desaceleração preencheu o silêncio que se instalara na reunião. Era um som de poder, de chegada, de algo que eles nunca esperariam de mim, Mariana, a artista falhada. A porta do helicóptero abriu-se e um homem de fato impecável, com um tablet na mão, desceu. Ele olhou diretamente para mim, ignorando a multidão boquiaberta. Mariana, está tudo pronto, disse ele, a sua voz grave, mas audível sobre o ruído residual do motor. O transporte para a galeria e a equipa de montagem aguardam a sua confirmação. As palavras ecoaram na noite, carregadas de um significado que a minha família não conseguia compreender. Galeria? Equipa de montagem? Murmurou a minha prima Sofia, o anel de noivado a brilhar no seu dedo, agora parecendo insignificante. O João, com o seu carro de luxo à porta, parecia ter encolhido. Dirigi-me a eles, cada passo deliberado, sentindo o peso dos seus olhares sobre mim. O ar estava denso com a incredulidade. Sim, a galeria. Comecei, a minha voz calma, mas firme, sem um traço da insegurança de outrora. A minha exposição individual em Lisboa. Aquela que o tio Carlos disse que era um sonho de criança e que a tia Emília achava que nunca pagaria as contas. O choque nos seus rostos era palpável. A tia Emília abriu e fechou a boca sem conseguir formar uma palavra.
O tio Carlos, com a sua postura sempre altiva, parecia ter encolhido. Exposição! Conseguiu balbuciar o João, o seu tom agora desprovido de qualquer arrogância. Sim, João, uma exposição que já esgotou os bilhetes para a noite de abertura, respondi, um brilho nos meus olhos. E a obra principal, a que está a ser transportada neste momento, foi vendida por um valor que, digamos, pagaria algumas das vossas férias no Algarve. As minhas palavras caíram como pedras pesadas sobre eles. Vi o reconhecimento nos seus olhos, a compreensão lenta e dolorosa do meu sucesso, do meu triunfo. Não era apenas uma exposição, era a prova de que os seus julgamentos, as suas humilhações, as suas palavras condescendentes estavam erradas. Eu, Mariana, não era a ovelha negra falhada. Eu era a artista que eles subestimaram. E o helicóptero? Perguntou a tia Emília, finalmente a sua voz um sussurro quase inaudível. Ah, o helicóptero! Eu disse, virando-me para o aparelho imponente. É a forma mais segura e rápida de transportar a minha obra mais valiosa. Uma obra que, por acaso, tem o título A Redenção da Ovelha Negra. Um silêncio pesado caiu sobre a família, mais profundo do que qualquer um que eu já tinha sentido antes. Não era um silêncio de constrangimento, mas de admiração forçada, de inveja disfarçada. Eu, Mariana, tinha reescrito a minha história diante dos seus olhos, e eles eram as testemunhas. Aquele momento, o clímax da minha vingança, não foi acompanhado de gritos ou discussões, mas sim de uma quietude ensurdecedora, onde o único som audível era o eco das minhas palavras e o bater do meu coração vitorioso. A batalha não foi vencida com palavras, mas com a minha presença, com a material exação do meu sucesso. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de anos de desdém e de uma ignorância voluntária. Ninguém falava, ninguém ousava quebrar a quietude que a minha chegada e as minhas palavras tinham imposto. Olhei para cada um deles, para os rostos que antes me pareciam tão imponentes, agora desfigurados por uma mistura de choque, inveja e, talvez, um pingo de vergonha. A tia Emília, outrora tão cheia de certezas, parecia ter encolhido na sua cadeira, os seus olhos fixos no chão, evitando o meu olhar. O tio Carlos, o médico reputado que tanto valorizava a vida real, estava pálido, a sua postura arrogante e desfeita. Percebi naquele instante que a verdadeira vitória não estava nas palavras que eu tinha proferido, nem no helicóptero que aguardava lá fora. Estava na compreensão tácita que agora pairava no ar. Eu, Mariana, a ovelha negra, a artista sonhadora, tinha superado as suas expectativas mais selvagens. Tinha transformado o meu capricho numa força imparável e a minha fase numa realidade inegável. Não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de validação, de provar que o meu caminho, por mais tortuoso que parecesse aos seus olhos, era válido e, mais importante, bem-sucedido. A Sofia, que antes exibia o seu anel de noivado com tanto orgulho, agora brincava nervosamente com ele, os seus olhos a desviarem-se para o meu modesto, mas autêntico colar de prata. O João, o investidor imobiliário, que tanto falava do seu carro de luxo, parecia subitamente menos grandioso. A sua ostentação parecia vazia diante da minha presença inquestionável. Não havia necessidade de gritar, de discutir, de rebaixar. A verdade, nua e crua, estava ali e era mais eloquente do que qualquer argumento. Um sorriso lento e genuíno, algo que não sentia há muito. O tempo na presença deles começou a formar-se nos meus lábios. Não era um sorriso de triunfo cruel, mas de uma libertação profunda. Finalmente, May estava livre do peso das suas expectativas, das suas críticas, da sua visão limitada do sucesso.
A humilhação que me impuseram durante anos, cada comentário depreciativo, cada riso condescendente, tudo isso tinha sido o combustível que me impulsionou. Aquela dor, aquele ressentimento transformou-se em determinação, em arte, em império. Levantei-me, a minha cadeira a raspar no chão, um som que ecoou na sala silenciosa. Todos os olhos se voltaram para mim expectantes. Eu não lhes devia mais explicações, nem justificações. A minha vida era a minha resposta. Bem, foi um Natal memorável, disse, a minha voz calma e controlada. Mas o meu tempo é valioso. Tenho um voo para apanhar. Ninguém se moveu, ninguém disse uma palavra. O choque ainda era palpável. Dei um último olhar à mesa, aos rostos outrora tão confiantes, agora tão pequenos. Não havia rancor no meu coração, apenas uma sensação de paz. A vingança, afinal, não era um prato frio, mas um banquete de autodescoberta e de superação. Saí da sala, os meus passos firmes, o som dos meus saltos a ecoar no corredor. A porta da casa abriu-se, revelando a noite estrelada e a silhueta imponente do helicóptero. As suas luzes a piscar, um farol de uma nova era na minha vida. Enquanto subia a bordo, olhei para trás uma última vez. A casa da minha tia-avó, antes um símbolo de opressão, agora parecia pequena e distante. As luzes da árvore de Natal brilhavam, mas a magia estava fora, comigo, a voar para um futuro que eu mesma tinha pintado. Aquele Natal não foi o fim da minha história, mas o grandioso prólogo de um novo capítulo, onde Mariana, a artista, finalmente reinava suprema. O silêncio que se seguiu à aterragem do helicóptero foi mais ensurdecedor do que o próprio som das pás. Os meus olhos varriam os rostos dos meus tios e primos, antes cheios de escárnio, agora pálidos e contorcidos numa mistura de choque e algo que parecia finalmente respeito. A minha tia Alzira, que minutos antes me chamara pobretona, tropeçou para trás, a sua taça de champanhe a cair e a estilhaçar-se no chão. O som ecoou como um disparo na quietude tensa. Desci do helicóptero, não com a arrogância que eles esperavam, mas com uma calma que vinha de anos de trabalho árduo e noites sem dormir. Cada passo meu era uma resposta silenciosa a cada humilhação que me impuseram. O meu olhar encontrou o do meu tio Fernando, o patriarca da família, que sempre me tratou com condescendência. Ele tentou dizer algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. Boa noite a todos! A minha voz soou clara e firme, sem um pingo da emoção que me consumira durante anos. Espero não ter interrompido a vossa celebração. A ironia na minha voz era subtil, mas cortante como uma navalha. Vi alguns dos meus primos mais novos a trocarem olhares, alguns com vergonha, outros com uma curiosidade quase infantil. A minha mãe, que se mantivera num canto, encolhida, correu para mim. Os seus olhos estavam marejados, mas desta vez não de tristeza, e sim de um orgulho que eu nunca pensei ver nela. Abraçamo-nos e senti o peso de anos de sofrimento a dissipar-se. O seu abraço era a única validação que eu realmente precisava. Voltei-me para a minha família. Lembram-se de quando me disseram que eu nunca seria nada? Comecei, a minha voz a ganhar um tom mais forte. Lembram-se de quando me chamaram a vergonha da família por não seguir as vossas regras? O meu olhar pousou em cada um deles, um por um, pois, bem, esta vergonha construiu um império, não com a vossa ajuda, mas apesar da vossa rejeição. O meu primo Miguel, que outrora se gabava dos seus carros de luxo, tentou intervir. Mariana, nós não quisemos. Cortei-o. Não precisam de se explicar. As vossas ações falaram mais alto do que qualquer palavra. Tirei um envelope do bolso do meu casaco. Isso é para vocês. É uma oferta para comprar a vossa parte da empresa familiar. Entreguei o envelope ao meu tio Fernando. É mais do que vale, para ser honesta, mas quero que saiam limpos. Não quero mais ligações. O choque nos seus rostos era palpável. A empresa,
O legado que tanto valorizavam estava agora nas minhas mãos. A minha vingança não era destrutiva, mas construtiva. Eu não os estava a arruinar. Eu estava a libertar-me deles. E eles, sem saber, estavam a ser libertados da sua própria arrogância. A partir daquele dia, eles teriam de construir o seu próprio caminho, sem o peso do meu sucesso a lembrá-los da sua mesquinhez. Virei-me, o motor do helicóptero já a ligar-se novamente. Adeus, disse, a minha voz suave, mas final. Espero que encontrem a vossa própria felicidade, longe de mim. Subi de novo, deixando-os ali no jardim da sua opulência vazia. O helicóptero elevou-se e eu olhei para baixo, para a casa iluminada, sentindo não a amargura da vitória, mas a doçura agridoce da liberdade. Eu tinha alcançado a justiça, mas a um custo, a perda de uma família que nunca tive. Contudo, a paz que senti, pairando sobre o mundo, valia cada sacrifício.